Quero falar sobre o sacerdote. Nós, como homem, somos sacerdote do nosso lar. E uma das funções do sacerdote era não deixar a chama se apagar. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, diz que o sacerdote ele sempre tinha que alimentar a chama para ela nunca se apagar. E esse é o papel do homem na sua família, no seu lar. Quais as chamas que nós devemos alimentar para ela não se apagar? Existem três fogos, existem três chamas que nós devemos alimentar para não se apagar, que é o fogo espiritual, o fogo entre o casal e o fogo com os filhos. O fogo espiritual é nossa responsabilidade, nós como sacerdote, nosso lar, nós trazemos a presença de Deus para a nossa casa. Nós somos o porteiro do nosso lar, da nossa casa. Então é responsabilidade nossa. Nós temos a chave da nossa casa. Nós deixamos entrar quem a gente quer e deixamos também sair quem a gente quer. Então, a nossa responsabilidade como homem é trazer a presença de Deus, é atrair a presença de Deus para dentro do nosso lar e no coração dos nossos cônjuges, no coração dos nossos filhos. E existe uma porcentagem que eu acho interessante, e eu quero falar com você, que essa porcentagem fala da criança, a mulher e o homem quando eles se envolvem na igreja. Quando a criança se envolve na igreja, apenas 2 a 4% da família se envolve junto, porque a criança não tem um poder de persuasão, de influência que o homem tem. Quando a mulher se envolve na igreja, apenas 17 a 20% da família se envolve junto. E é verdade. A maioria das mulheres, não vou colocar a maioria, mas muitas mulheres vão para a igreja sem os maridos, sem os esposos, sem os filhos. Infelizmente, porque a mulher também não tem esse poder que na verdade Deus deu ao homem, como sacerdote seu lar, esse poder de influência no seu lar. Esse poder de influência. E muitos homens não usam esse poder que Deus deu, de influenciar a família a buscar a Deus. Ser exemplo para a família para buscar a Deus. E essa porcentagem continua. Quando o homem se envolve, aí já sobe lá em cima. Mais de 80% da família se envolve junto. E é verdade. Hoje nós vemos que quando o homem vai para a igreja, quando o homem busca a Deus, ele consegue levar sua família junto. Mesmo quando a mulher está desanimada, mesmo quando os filhos estão desanimados, parece que a voz do homem, a influência dele, consegue fazer com que a família siga. Isso é bíblico. Nós vemos isso em Noé, nós vemos isso em Moisés, nós vemos isso nos homens de Deus, em Abraão, né? Mas o que me chama a atenção é Noé. Nós vemos isso muito em Noé e Josué. São dois homens que para mim são bons exemplos de uma influência de um pai na Bíblia, influência de um homem na Bíblia. Noé ele construiu a arca, construiu algo que ninguém tinha construído naquela época. Noé ele recebeu uma missão de Deus e ele, convicto daquela missão, ele fez com que a sua família também abraçasse a missão. E a Bíblia diz que Noé com a sua família entraram na arca. Se Noé não fosse essa influência no seu lar, se Noé não tivesse esse poder como exemplo da sua família, ele não tinha influenciado a sua família a comprar a primeira missão de construir a arca e depois a família entrar junto para ser salvo. E também Josué. A Bíblia diz que quando Josué coloca a sua família e diz, vocês, eu não sei o Deus que vocês vão servir, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Josué não fala assim, só eu vou servir a Deus. Eu não sei que Deus a minha esposa vai servir, eu não sei que Deus meus filhos vão servir. Josué não. Josué ele diz convicto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei vocês e a casa de vocês o que vão servir, mas eu e minha casa vão servir ao Senhor. Então o poder de influência do homem. O homem tem o poder de influenciar a sua família a buscar a Deus. Então como eu mantenho, pastor, essa chama espiritual acesa no meu lar? Com seus devocionais. Sempre está lembrando do Senhor à mesa. Isso é muito bom. Nós já tivemos aqui no grupo, né, uma série de mensagens sobre a mesa. E eu falei sobre isso. A mesa é um lugar muito bom para você manifestar, trazer a presença de Deus para a sua família. Trazer a presença de Deus para a sua esposa, trazer a presença de Deus para os seus filhos. Então, fazendo seus devocionais, trazendo Jesus sempre à mesa, sempre trazendo reflexões, experiências que você teve com Jesus, para que seus filhos, para que sua esposa sempre ouça e eles aprendam
o Deus que nós servimos. Assim que fazia o povo, os patriarcas, assim que fazia o povo de Deus da antiguidade, não muito antigo, assim que faziam nossos avós, assim que talvez fizeram nossos pais, e nós devemos continuar fazendo, ensinando sempre e falando que esse Deus que nós servimos é um Deus bom, um Deus que cuida, um Deus que sempre está pronto para socorrer a nossa família. Como eu mantenho, pastor, a chama acesa, sendo exemplo? Isso é muito bom, muito importante. Você ser exemplo, porque também não adianta falar e não agir, não adianta as minhas palavras. Se eu falo e não sou exemplo naquilo que eu estou falando, as minhas palavras, ela é como um sino que tine, é como palavras ao vento. Ela não vai ter o efeito de eu falando e ser exemplo naquilo que eu estou falando. Então, principalmente, não só falar. Eu posso ensinar, mas também eu devo agir como um cristão, na minha honestidade, no meu caráter, na minha fidelidade, no meu exemplo. E lógico, perfeito nós nunca seremos, mas nós temos que, o básico ali do cristianismo, a honestidade, o caráter, a fidelidade, nós temos que executar e ser exemplo para a nossa família e para os nossos filhos. Amém? Outra forma de a gente manter a chama acesa do nosso lar é nós sempre testemunharmos do cuidado do Senhor. Eu já falei um pouco sobre isso. E eu quero agora falar então eu falei sobre o fogo espiritual que nós devemos manter aceso. E eu quero falar também sobre o fogo entre o casal. É manter sempre essa chama acesa no seu casamento. Esse é o papel do homem no lar. Fora o fogo espiritual que nós devemos sempre alimentar e manter aceso, é o fogo entre o casal. Ser romântico, cavalheiro, educado. Quantas vezes mais mulheres reclamam dos homens? A minha esposa não reclama de mim, mas mais mulheres reclamam dos homens, porque não são cavalheiro, não são românticos. Pastor, eu queria que o meu esposo fosse um pouquinho mais romântico, conversasse mais comigo. E mulher gosta disso, mulher gosta de paparicar, mulher gosta de atenção, mulher gosta de conversar.